Bom dia. Não sei como é que você veio aí com a sua expectativa. Pensei em dar uma introduçãozinha aqui falando sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, bom, essa pessoa vai pregar, Nelson prega, acaba com o culto cedo, a gente vai para o almoção, ou talvez chore, a lente agora não cai mais, está tudo certo. Qual que é a sua expectativa? Às vezes a gente está ouvindo as pessoas e coloca uma expectativa. Se alguém de fora, a gente às vezes está mais aberto. Eu queria te falar que muitas vezes a gente, nossa pequena família, tem tido ministrações incríveis lá. Gente que às vezes a gente olha toda semana, que já está entendendo o que a pessoa, a linha que ela tem. Então eu queria que você colocasse a sua expectativa no que Deus tem para fazer. Eu sou apenas um canal, uma ferramenta, mas o que é que Deus tem para fazer apesar de mim? Ou seja, o que a palavra tem para fazer na sua vida? E eu queria colocar aqui um texto de Marcos 4, 35 a 41. O título é Paz na Tempestade. Diz assim, Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, expedindo a multidão, o levavam, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se a grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui o texto está dizendo sobre Jesus no mar da Galileia. Esse mar, não sei se o Fabrício conseguiu aí, não. Na verdade não é um mar, é um lago, que também tem outros nomes aí, Lago de Tiberíades. É um lago de água doce, onde Jesus muitas vezes ali fez várias coisas. Uma dessas, ele ali andou sobre as águas e Pedro olhou também para ele. Porque a geometria, a geografia ali, ela é um cercado de montanhas. Então você imagina um lago cercado por montanhas e ali tem os ventos fortes que batem. Mas Jesus estava acompanhado por discípulos, que alguns deles eram pescadores. Conheciam bem aquela região, sabiam bem que ali tinha tempestade, tinha mar, tinha vento, tinha água. E a Bíblia diz aqui que Jesus estava muito cansado. Se você pegar lá Marcos, o capítulo todo, ele passou o dia todo ensinando. Várias parábolas, falou várias coisas. Então ali, muito obrigado, Fabrício. Esse aí é o mar da Galileia. Na verdade não tem nada de mar, você vê que está cercado por terra por todos os lados, é um grande lago. E nessa região aí é onde tinha essa ventania toda. E Jesus estava muito cansado. Então isso demonstra, uma das coisas que demonstra que Jesus era homem, ele veio em forma de homem. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, sono. Jesus tinha emoções, chorou. Esse mesmo Jesus que tinha pregado o dia todo, cansado, falou, agora, vamos para o outro lado. E ele convidou os discípulos a irem junto com ele, e outros barcos o seguiam, disse aqui. Jesus pegou, do outro lado, ele tinha
a terra de Gadária, que é onde ele curou aquele gadareno, aquele endemoniado gadareno. Isso aconteceu logo depois dessa noite, no dia seguinte. Então Jesus tinha uma missão para fazer, um caminho a ser cumprido. E ele começou com essa história aqui, dessa tempestade. Não sei se você está passando por tempestade, mas uma das primeiras lições que a gente aprende é que existem tempestades na nossa vida. Está amarrado, pastor. Elas existem. Jesus não nos prometeu que nós não passaríamos por lutas e tribulações. Ele prometeu que Ele estaria conosco. É diferente. Então aqui, não adianta você somente repreender, porque se você não passou, pode estar passando ou passará por lutas e tribulações. Você está passando por alguma tribulação aí, ou passou essas semanas, esses meses? Você está passando esse momento? Talvez sim. Talvez você esteja ali com o vento batendo, você aqui sem conseguir dormir, e Jesus lá todo folgado, entre aspas, pegou o travesseirinho dele e estava dormindo, tranquilo. O primeiro ponto, então, é esse, que a probabilidade das tempestades na nossa vida é muito alta. A palavra dessa tempestade, essa palavra original para essa tempestade não era apenas uma chuvinha, era um furacão mesmo. É o vento batendo, é a água batendo. É os discípulos que conheciam essa região aí, com medo, assustados. Não era algo simples. A gente nunca espera por uma tempestade. Embora saiba que naquela região possa tê-las. Mas elas vêm. A vida só tem segurança quando a gente está com Cristo no barco. Os outros barquinhos também estavam passando por essa tempestade. Você imagina passar por uma tempestade com Jesus no barco. Agora você imagina passar uma tempestade sem Jesus no barco. E as pessoas estão enfrentando lutas e dificuldades, muitas vezes sem Jesus no barco, sem Jesus na vida. E eu tenho visto isso cada vez mais. Quantos casais, às vezes pacientes, que estão ali casados há 10, 15, 20, 30 anos, e você pensa, puxa, um casal que não é cristão, firme. E a maioria, depois vem e fala, Nelson, acabei meu casamento. Não contei nem para os meus filhos ainda. Você é o primeiro que está sabendo, nem para a minha família. Então você pensa, puxa, mas parece perfeito. Parecia se combinavam tanto, passando por tempestades, por lutas, que só eles sabem a intimidade do casal, mas sem Jesus no barco. O segundo aspecto é que talvez exista um paradoxo de passarmos uma tempestade que Jesus, entre aspas, nos convidou, porque os discípulos eles estavam numa margem, e Jesus não mandou eles irem, mas Ele convidou, vocês querem ir comigo ali, para o barco, para o outro lado? Jesus te manda passar por uma tempestade? Será que Jesus te leva para uma tempestade? Será que essa tempestade não é só para quem está, entre aspas, em desobediência? E a gente vê uma outra situação na Bíblia, na palavra de Deus, que fala sobre Jó. Lembra de Jó? Deus mandou Jó ir para um lugar. Ele falou, não vou para cá não, eu vou para o outro lado. Jonas. E Jó passou também por suas lutas. Jonas falou assim, não vou para cá, eu vou para lá, vou para o caminho contrário. Aí a tempestade é de desobediência. Você pode estar passando por uma tempestade, por uma luta na sua vida, e precisa avaliar. Primeiro, será que eu estou em desobediência? Será que eu estou passando isso
porque eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou passando uma luta, às vezes financeira, porque não me preparei, porque não estudei, porque não fiz as melhores opções, as melhores escolhas? E a nossa vida é feita de escolhas e consequências. A gente escolhe uma coisa e tem a consequência daquilo, para o bem ou para o mal. Qual a tempestade que você está passando? Mas aqui Jesus os convidou, os enviou, entre aspas, para a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Jesus. Foram convidados por Jesus. E mesmo assim, passaram por tempestades. Talvez você fale, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou dando sal, eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu estou buscando. E está passando por tempestades. Então, a questão de estar com Jesus no barco, ou servindo, ou no centro da vontade de Jesus, não quer dizer que você vai ser livre das tempestades. Você pode passar por uma tempestade, mesmo estando nessa posição. Às vezes a tempestade vem exatamente porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Se aqueles discípulos não tivessem aceitado esse tipo de convite de Jesus, talvez não estariam no barco, talvez não estariam passando por essa luta. Eu falo, então eu vou ficar bem quietinho, não vou pregar, não vou evangelizar, vou ficar bem quietinho. E o diabo não vai lutar contra a minha vida. Meu irmão, no reino de Deus não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você realmente é um cristão, ou você não é um cristão. Antigamente a gente ouvia muito isso nas igrejas, assim, você se converte pelo amor ou pela dor. Você já ouviu isso? Hoje não vejo mais muita gente falar sobre isso. Mas o que dizia? O que é se converter pela dor? É quando você está quebrado, falido, solteiro, querendo casar, aquele solteiro que não quer casar. Ou está com problema no seu casamento, ou está passando por luta, dificuldade, e fala, bom, já fui em tudo, agora vou aqui ver o que esse negócio desses crentes aí fala. E o amor é aquele que tem tudo, entre aspas, e mesmo assim ama Jesus. Eu tenho lido novamente, eu tenho lido constantemente a Bíblia inteira, né? Eu começo e volto e agora voltei de novo para os evangelhos, e é impressionante como Jesus tocava as pessoas, curava as pessoas, olhava as necessidades das pessoas, olhava a necessidade que elas tinham, às vezes, de se alimentar, às vezes de serem tocadas, serem libertas. Esse é Jesus. E ele não estava preocupado se o diabo ia se levantar contra ele, porque ele sabia que isso ia acontecer. Então, quando você fala de Jesus, quando você se propõe a fazer algo, não se importa com o diabo está ali, porque ele está fazendo o papel dele. Mas como nós vimos aí na semana passada, sobre guerras, sobre lutas, elas existem. Mas eu, como ex-soldado, ex-tenente, ex-oficial, eu não posso falar assim, não, então eu vou deixar isso aí, deixa para lá. Vou fazer vista grossa. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser luz, apesar da luta e da tempestade. Quer dizer, ao mesmo tempo que às vezes eu estou orando aqui por alguém, que ele precisa de uma cura, eu posso estar doente. Às vezes eu posso estar orando por alguém que está quebrado, falido, e eu também estou no negativo. Eu estou evangelizando e falando que Deus muda, e estou preocupado com o meu filho. Você consegue entender isso? Então, essas coisas acontecem. Não é porque eu sou cristão que eu não tenho luta, pelo contrário. Nós cantamos aqui, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Acabamos de cantar isso. O que são essas circunstâncias? É na circunstância boa?
Não importam as circunstâncias. Eu te louvarei. Isso não é uma frase para a gente cantar no domingo. Isso é na segunda-feira. Quando vem aquele chefe que vai pegar no seu pé, que está te perseguindo. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Essa é a hora. A hora da luta, da dificuldade, a hora que você não consegue. A hora que você não crê. A hora que vem um diagnóstico, um médico. Terceiro, a tempestade é um processo, não é o seu destino. Deus não te chamou para passar e ficar numa tempestade. Eu estava falando isso essa semana com alguns irmãos sobre processo e sobre fim. Então, como alguns sabem, eu sou dentista. Você não tem o sonho de ter um implante, um parafuso de titânio na sua boca. Esse não é seu sonho. Seu sonho é ter um dente. Parafuso é o processo. Faz parte. Então, às vezes a gente está se apegando aos processos, ao caminho, ao meio do caminho. A tempestade não é o seu fim. Mas é muitas vezes que Deus usa para tocar a sua vida. E nós vamos ver aqui o que os discípulos falaram para Jesus. Mas são processos. Ele dizia aqui, Marcos 4:41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, apesar de tudo, os discípulos ainda não conheciam todo o poder de Jesus. Quem é esse? Não tinham visto isso. Talvez tinham visto Jesus pregar várias coisas, mas nunca tinham sido libertos de uma tempestade. Quando você conhece Jesus, você conhece Jesus na tempestade. E essa tempestade, ela não é o fim, mas ela vai revelar quem é Jesus. E as nossas maiores revelações acontecem nessas tempestades, nas nossas lutas. Então, quando eu tive lá um problema de sarcoidose, isso 15, 20 anos atrás, que eu não sabia o que era, mas que poderia ser, entre aspas, um câncer, tive que fazer biópsia. Você fala, puxa, o que será? Qual a luta que você passa? Talvez você tenha passado por lutas e tempestades, e aquilo marcou a sua vida. Aquilo é que marca a sua vida. A gente pode estar aqui em alegria, pulando, e eu gosto disso. Mas o que marca, o que faz você realmente conhecer Jesus, entrar no seu quarto e buscar, são as tempestades. Essas tempestades que você não quer que elas estejam com você, quer afastá-las, mas elas vão revelar Jesus. Vão revelar a sua intimidade com Deus. Quanto você conhece a Deus? Não está na alegria, não está na prosperidade, não está na conta cheia de zero para a direita e não para a esquerda. Processos. Ali os discípulos aprenderam que ninguém morreu na presença de Jesus. Você sabia que ninguém morreu na presença de Jesus? E quando Jesus encontrava um morto, que é aquele cortejo da viúva de Naim, aquela criança que estava sendo enterrada, foi ressuscitada. Ninguém morreu na presença de Jesus. Então essa tempestade que está passando, não é para a sua morte, mas é para te ensinar. Esse mesmo Deus que abriu o mar morto, o mar vermelho, esse mesmo Deus que fez o homem atravessar por coisas onde eram impossíveis, o mesmo Deus que deu o livramento, quando os egípcios estavam atrás do povo, esse mesmo Deus pode te dar o livramento hoje, na tempestade que você está passando. Ele pode mostrar o seu poder. E esse também é o único versículo que fala que Jesus dormiu. Não porque ele não dormisse,
mas para caracterizar que ele estava cansado. Jesus também se cansa, mas ele não abandona os discípulos como eles estavam imaginando aqui. Aprendendo através desses processos, o processo de Deus na nossa vida nos ensina que a tragédia não determina o nosso fim. A última palavra é de Deus. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do advogado, não é do juiz, não é de alguém que talvez tenha falado alguma coisa contra você. A última palavra é de Deus. Creia nisso. Porque se o médico fala, veja bem, você vai, você já pira. Eu tenho uma paciente que foi diagnosticada com câncer, e um médico famosíssimo, com a consulta carésima, falou assim, vai para casa, que é seu último Natal. Ela viveu 10 anos. Então o que o médico fala, o famosíssimo, que você pagou talvez muito dinheiro, não é Deus. O médico não pode determinar quanto você vai viver. No caso de Jó, aí que me confundi com o Jonas, no caso de Jó, Deus abençoou mais o final do que o começo. O que ele tinha foi devolvido, bem mais. Você não está no final, você está passando por um processo. Mas nós queremos fugir do processo. Sabe por quê? Porque o processo dói. E ninguém quer fazer uma cirurgia de implante. Ninguém quer. Até me surpreendi sexta-feira lá. A paciente falou assim, Nelson, eu preciso tomar umas agulhadas. Porque eu estou com o DTM. E a agulhada, que é o processo, é muito melhor do que a dor que ela está sentindo. Às vezes Deus está querendo assim, ó, quero te dar uma agulhada. Não quero, mas é só uma agulhada. Não dá para fazer sem agulhada? E Deus vai falar, não dá. Você tem que passar por um processo. Você tem que passar por uma tempestade. Você tem que passar por uma luta para você aprender. Dói o processo. Dói. Mas é o meio que Deus tem para nos ensinar. Nessa quinta-feira, o irmão da nossa pequena família falou, eu posso abrir aqui, porque ele falou bem claramente lá. Ele tinha medo, pavor da morte. E teve que passar por um processo com a mãe dele. Esses últimos meses aí, as últimas semanas, que culminou na morte. Quanto Deus ensinou para esse irmão nesse processo. Que ele não queria passar. E que nós não queremos passar. Fica tranquilo que eu não vou fazer um apelo aqui. Quem quer passar por uma tempestade, levanta a mão. Acho que não vão ter muitas mãos levantadas. Mas a questão é que você passa, mesmo sem apelo. Porque Jesus está querendo te levar para o outro lado. Para continuar. Para te ensinar. Para te mostrar. Jeremias 29, 11. Não sei se tem aí. Diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Os caminhos de Deus não são os mesmos que os nossos. O que Ele planeja é muito maior do que a gente consegue ver. Romanos 8, 28, que o Fabiano até falou aqui no louvor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São algumas coisas que cooperam? É isso que está escrito aqui? Algumas coisas cooperam, outras não cooperam. Será que Paulo se enganou? Todas as coisas cooperam, inclusive as ruins. Inclusive aquela que a gente queria se ver livre. Daqueles que são chamados para o seu propósito.
João 16. Essas coisas, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você crê nisso? Eu vou passar por tribulação. Jesus não falou nada diferente disso. Eu vou passar por aflição, vou passar por luta, vou passar por dificuldade. É o mundo. É onde a gente vive. Se você está num país como o Brasil, você passa um tipo de tribulação. Se você morasse na Finlândia, passaria por outro. A gente imagina que nesses países ricos as pessoas são muito mais felizes. E o suicídio, altíssimo. E a bebida, altíssima. O alcoolismo, altíssimo. A insatisfação, altíssima. A depressão, altíssima. São imaginários que a gente faz. E Jesus não falou nada sobre isso. Jesus que mandou essa tempestade? Foi Jesus que mandou essa tempestade? Não foi Jesus que mandou a tempestade. Jesus convidou os discípulos para o barco. A tempestade nós passamos. Como eu falei, se nós estamos num país que está economicamente complicado, todo o povo sofre. Por isso que a Bíblia diz lá, orai pelos vossos governantes. No versículo 40, diz assim, então lhe disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele ligou aqui a timidez com a falta de fé. Ou seja, em outras versões diz o medo com a falta de fé. Quando eu não creio, eu tenho medo. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo do que vai acontecer com os meus filhos. Isso é falta de fé. Isso é porque eu não creio. Jesus falou, vocês estão com medo porque vocês estão vendo esse vento aí, ó. Eu estou no barco. E essa é notícia para você nessa manhã. Eu estou no barco, você não está sozinho não. Eu estou dormindo porque eu estou cansado, mas eu estou no barco. E quando Jesus está no barco, ninguém morre. Ninguém morre. Havia uma tempestade fora, mas também havia uma tempestade dentro. Havia uma tempestade fora, visível, física, mas os discípulos também estavam com suas tempestades, também estavam com as suas dúvidas, também estavam com os seus medos, também estavam com as suas incertezas. E às vezes essa tempestade fora é menor do que a que está dentro. Uma vez uma paciente chegou e falou assim, Nelson, tenho consulta hoje, mas podemos sentar e orar? Porque pior do que os problemas que eu tenho é não ter para quem falar. Então você vê ó, que a tempestade dentro estava muito maior do que a tempestade fora. Não tem para quem falar, incompreendida pelos filhos, marido distante, com bastante dinheiro, tá? Isso não é a certeza. E aí a gente lembra aqui do Salmo 91. O que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você crê nisso? 11.000 pessoas caindo do seu lado, você foi sorte? O que aconteceu?
Não foi sorte, não. Não foi coincidência, não. Jesus está no seu barco. Mas vai passar por luta. Vai passar por dificuldade. E eu queria orar aqui. Chama o pessoal do louvor. Eu queria primeiro que você pensasse na sua luta. Porque quando a gente fala de tempestade, a gente fala de luta. A gente fala de coisas vindo contra a gente. E cada um tem a sua. Tem gente que acha que pastores não têm luta. Hein, Nazário? Pastor não tem luta, não. Não entra no cheque especial. O pastor está sempre tudo maravilhoso. E a gente olha para as pessoas e fala, esse é uma benção, não tem luta. Olha, a casa dele é maravilhosa. Tem luta sim, meu irmão. E que Deus está no barco, Jesus está no barco. Mas a luta vem, às vezes a gente se cansa. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Jesus está no seu barco. Queria que você pensasse um pouquinho nas suas lutas, nas suas tempestades, na luta que talvez seja maior dentro do que fora. Lutas de incerteza, luta com os seus filhos, com seus familiares, lutas contra um vício, lutas contra um diagnóstico médico, lutas contra a perspectiva de futuro. Mas Ele é a nossa salvação. Ele nos faz andar sobre as águas. Se você veio aqui nessa manhã, é porque Jesus está no seu barco. É porque você pode pedir e falar, Senhor, acorda. Eu estou passando por luta. Eu quero ser tocado. Basta uma palavra tua para esse vento secar, cessar. Vem, Senhor. Vamos cantar uma canção que diz que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Se o Nelson me permite, eu queria testificar o que ele está falando. Já faz um tempo que eu tenho orado ao Senhor por um milagre de uma tempestade. Eu não sei se você conversa com Jesus nesse nível, mas um dia eu estava lá na minha casa sozinho e eu perguntei, Jesus, faz de mim um alvo do teu milagre. E Jesus me disse, você é alvo do meu milagre. Ele me perguntou, o milagre que você espera é um resultado? Eu falei, e não é um resultado o milagre? Ele falou assim, para mim, o milagre é o processo. Porque é no processo que eu te faço parecido comigo. É no processo que eu te provo, eu te ensino a ser como eu sou. É no processo, é no meio da tempestade que eu posso dizer, você é um homem de fé. O teu resultado vai chegar, mas o meu vem primeiro. O meu propósito acima do teu resultado, porque meu propósito está no céu e não aqui. E o Nelson falando isso agora, eu creio que tem algumas pessoas que estão em busca de um milagre, de um resultado de Deus, de um mover de Deus para que a tempestade se acalme, para que o mar enfurecido possa se acalmar. Mas Deus diz para você aí, teu resultado vai chegar, mas o meu resultado vem primeiro.
Eu sou um Deus de processos. Eu sou um Deus de processos. Aguenta firme. Aguenta firme. Porque a breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar Se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar
Aleluia. Esse é o momento de entregar ao Senhor a sua vida. Entregar Ele, talvez colocar Ele no barco da sua vida. Talvez você esteja enfrentando luta e dificuldade. E pior ainda, Ele nem está no barco. Você pode falar: vem, Senhor, no meu barco. Vem na minha tempestade. Eu estou passando por esse momento e preciso do Senhor. Esse é o momento de clamar. Esse é o momento de abrir a sua boca e falar: vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós queremos abençoar, Senhor, aqueles que estão passando por lutas, por tentações, por tribulações, por tempestades, porque o Senhor não nos prometeu, Senhor, que nos livraria delas, mas o Senhor nos disse que estaria nelas, Senhor. Na tempestade Ele nos livraria, não da tempestade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, da nossa vida, das nossas lutas, das nossas dificuldades, daquilo que nós não conseguimos. Oh Pai, tantas lutas, tantos irmãos, Senhor, sofrendo muitas vezes com as suas casas, com as suas famílias, com os relacionamentos, com os filhos, com os casamentos. Pai, toca, Senhor. Nós não queremos que isto seja, Senhor, isso não é o fim, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para nós. Sabemos que o Senhor tem uma palavra de vitória. O Senhor tem um caminho, Senhor. Mas queremos aprender nesse processo, no processo da luta, no processo da tempestade, no processo da dificuldade, Senhor. Nós queremos aprender quem o Senhor é, o poder que o Senhor tem se manifestando na nossa vida, Senhor, através de uma coisa real, Senhor, não algo teórico, não algo que nós ouvimos, mas o Senhor fazendo, operando. Nós abençoamos, Senhor, cada família aqui, Senhor, cada um nesta manhã, Senhor, onde vamos compartilhar o pão, onde vamos tomar a ceia, onde vamos dizer: nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Importa que Ele cresça, que nós diminuamos. Nós abençoamos, Senhor, a luta que cada um tem aqui. Nós queremos profetizar um mês, Senhor, de livramento, Senhor. Profetizar um mês de bênção, um mês de milagre, um mês de cura, um mês de toque, um mês de prosperidade, um mês, Senhor, que nós conseguimos ver aquilo que não vemos. Nós abençoamos, Senhor, cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.